Olá, meus irmãos, aqui, vosso professor Roberto Renato Velzio, cadeira de Teologia Sistemática 3, e continuamos no tema Eclesiologia. Hoje nós vamos avançar um pouco mais, mas antes de iniciar e continuar a nossa aula, nós vamos orar a Deus e pedir a sua bênção. Pai de amor, nós agradecemos pelo seu grande amor para com cada um de nós. O Senhor nos criou, nos salvou, nos declarou filhos amados teus e agora somos teu povo. Pedimos agora, Senhor, a assistência do teu Espírito, que Ele nos guie a tua palavra, as tuas verdades e elas entrem em nosso coração, transformem as nossas vidas, famílias, igrejas, comunidade, para a glória do teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quero saudar todos vocês com a graça e a paz de Jesus e encorajá-los a seguirmos firme com as videoaulas. Grande desafio, não é, irmãos? Então, hoje o nosso tema... cadê o nosso tema aí, né? Eclesiologia, o templo de Deus e o corpo de Cristo. Então, vamos olhar para duas figuras que a Bíblia usa para referir-se à igreja. E isso nos ajuda a entender o que é a igreja e qual é o plano que Deus tem com o seu povo. E antes, então, de avançarmos, nós vamos, na verdade, olhar o quê? Fazer uma pequena recapitulação da nossa aula anterior. E que foi? Falamos sobre definição de igreja, que a igreja é formada por pessoas salvas em Cristo. E essas pessoas se reúnem numa comunidade para adorar, para servir a Deus no mundo, no poder do Espírito Santo. Então, crentes que se reúnem para adorar a Deus e também para servir a Deus no mundo, e isso só pelo poder do Espírito que habita a igreja. Então, nós vimos também que a igreja tem um caráter universal, ela alcança, abarca, abrange o mundo inteiro. A igreja do Senhor Jesus está reunida em Moçambique, na China, na Índia, no Brasil, na Europa. Então, é a igreja universal. Em cada local, em cada cidade, em cada povo, em cada etnia, há ali pessoas crentes e essas fazem parte, então, da igreja universal. E essa igreja inclui os crentes do presente, os crentes do passado, os nossos antepassados na fé, desde Abraão até os reformadores, até os homens e mulheres de Deus, nossos precursores na África, e também os nossos irmãos que já estão então na presença de Deus e estão unidos em nós, a nós, através de Cristo Jesus. Então somos uma igreja só. Mas essa igreja, ela se manifesta, a igreja universal se manifesta então na sua expressão local. Cada igreja local, em cada cidade, em cada zona, tem ali a presença de Cristo e é uma igreja completa. É uma manifestação, então, da igreja universal. Vimos também que a igreja é um organismo e a igreja é uma organização. Mas a parte do organismo é mais importante do que a organização. O organismo significa que é um grupo de pessoas que recebeu a vida do Senhor Jesus pelo seu Espírito. E então há nesta comunidade a vida de Deus a fluir, há uma comunhão, há um relacionamento com Deus, com uns com os outros e dali para o mundo. Então é um organismo que tem vida espiritual dada pelo próprio Deus. E esse organismo então se organiza como uma organização. Então a igreja é divina, mas ela também tem um elemento humano, a parte social, um órgão social. Então, o perigo dessas coisas, irmãos, especialmente da igreja como uma organização, ela se tornar institucionalizada, ou seja, uma preocupação muito grande com as estruturas da igreja, desde cargos, funções, arrecadação, dinheiro, templos, aspectos legais, administrativos. São coisas muito importantes, irmãos, mas isso não é a vida da igreja. É necessário para o bom funcionamento da igreja administrar bem para que também o evangelho avance, precisa-se de recursos, mas esta não é a vida da igreja. Então o perigo é inverter as prioridades.
Vimos também que a igreja verdadeira é uma igreja formada por pessoas que creem no Salvador e pessoas de todos os sítios e lugares. Então, nenhuma igreja, irmãos, uma denominação ou uma igreja local pode dizer, olha, nós somos a verdadeira igreja de Cristo Jesus. As outras não. Nós estamos aqui a falar de seitas. Estamos a falar de igrejas cristãs, mas todas as igrejas cristãs, irmãos, elas têm no seu seio, na sua comunidade, pessoas que estão ali, oram, participam da vida da igreja, mas não são crentes, não nasceram de novo. Crentes que precisam nascer de novo, obviamente, converter-se verdadeiramente, e aí são unidos à igreja. Então, quem não passou por essa experiência de novo nascimento, não é membro da igreja, não é filho de Deus. Então, as igrejas, irmãos, nós não podemos ver e saber exatamente quem são as pessoas que fazem parte da igreja verdadeira de Cristo e não. Então, vivemos com pessoas, com essas pessoas. Então, toda a igreja, irmãos, tem uma parte que precisa ainda crer e conhecer o Salvador. Hoje, irmãos, nós temos aí muitas igrejas que abrem as suas portas, há uma multiplicação de igrejas, tanto cá em Moçambique, África, a igreja está a crescer muito, também no Brasil, outros continentes, América do Sul, América Latina, Ásia, graças a Deus a igreja está a crescer. Mas com o crescimento vem também muitas perguntas, mas que igreja é essa? É realmente uma igreja? O que creem? Como é que fazem? Existe uma igreja que é a igreja mais pura ou verdadeira? Essa igreja precisa se reunir aonde? Então a igreja se reúne, irmãos, em diferentes sítios, mas não é isso que define o que é uma igreja, onde ela se reúne. Mas pessoas têm muitas preocupações com o sítio, o espaço físico, né? O templo em si. Então, será que Deus tem um sítio onde Ele quer ser adorado, onde Ele se manifesta? Há algum poder especial no altar, no templo, onde o homem de Deus prega a palavra? Será? Como no Antigo Testamento, por exemplo? Nós vamos olhar isso à luz da palavra de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus habitava no tabernáculo, estava no meio do seu povo, ele vivia com o seu povo, mandou construir o tabernáculo, Moisés construiu, enquanto estava a viajar pela terra, pelo deserto, até chegar na terra prometida. Deus estava com o seu povo no tabernáculo. Ali ele era adorado, servido, sacrifícios, todas aquelas coisas. Depois construíram o templo, Salomão construiu, e ele foi destruído pelos babilônios, porque desobedeceu. O povo de Deus abandonou o seu Deus. Então, aquele era o sítio onde Deus queria ser adorado. Era um sítio especial da manifestação da sua presença no templo, no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, na tampa. Lembra aquela história toda que nós já estudamos em Antigo Testamento 1 e outras cadeiras. Então, durante a vida de Cristo, irmão, o Espírito de Deus habitou em Cristo, no seu corpo físico. Ele foi gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria. Ele foi, no seu batismo, o Espírito se manifestou sobre a pessoa de Jesus, confirmando então que ele era de fato filho de Deus. Foi levado ao deserto pelo Espírito, venceu pelo poder do Espírito, foi ungido pelo próprio Deus e fez muitos milagres. O texto de Atos capítulo 10, verso 38, é um texto que resume um pouco essas coisas do ministério do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele então estava o quê? Fazendo o bem, curando enfermos, libertando-os dos demônios e todas as outras coisas, porque Deus era com ele. Jesus então era a encarnação do próprio Deus, era Deus presente. A casa de Deus estava no meio do seu povo. O próprio Deus vem como a casa, a habitação,
o templo. Jesus disse que era para destruir o templo dele, referindo-se ao seu corpo, e em 3 dias ele o reedificaria. Então Deus, irmãos, veio habitar no meio do seu povo. Então, eles era a habitação ou a presença de Deus em carne e osso, um ser no meio do povo. E isso foi tremendo e maravilhoso. No Novo Testamento, quando Jesus então volta aos céus, ressuscita, volta aos céus e envia o Espírito, e ali começa a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus do Novo Testamento. E nós vemos então que há um novo templo, que não é feito agora de pedras, como aquele que foi destruído em Jerusalém, mas agora é feito de pessoas redimidas, salvas por Jesus Cristo. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Diz assim: E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é ou está a ser edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Percebam bem, irmãos, nós somos o quê? Pedras agora vivas. Recebemos a vida do Senhor Jesus pelo seu Espírito, quando cremos nele. E com os quais um templo espiritual é edificado. Então é como se cada crente fosse o quê? Um bloco nessa construção do templo espiritual, da casa espiritual para o Senhor Jesus, para Deus, para onde ele é adorado. E por meio de Jesus nós oferecemos então sacrifícios espirituais. Nós agora nos tornamos o quê? Sacerdotes. Crentes oferecem a Deus sacrifícios espirituais. A linguagem, irmãos, vocês percebem, é uma linguagem do Antigo Testamento trazida para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, com as adaptações. Então, antes, sacerdotes eram os levitas, família de Levi, Arão e os seus descendentes. Aqui no Novo Testamento, todos se tornam sacerdotes e oferecem sacrifícios espirituais. Que tipo de sacrifícios? Romanos 12, 1 e 2 fala que oferecemos nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. A vida toda nossa é ofertada a Deus num altar, dia após dia, irmãos. Em tudo o que fazemos, o que pensamos, é uma oferta agradável a Deus, em santidade. Sacrifícios de louvor a Deus. Nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz pelas suas obras. Nós trazemos ao Senhor, levamos ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Está aí, Filipenses 4, 18 e 19, que sobem como um aroma suave a Deus. Ele recebe aquilo com grande satisfação, quando é trazido com a atitude certa. Ele tem grande prazer nisso. E também, outro sacrifício espiritual que o autor de Hebreus diz, é fazer o bem e ajudar os necessitados, é partilhar aquilo que Deus nos deu com os que necessitam, porque isso é um sacrifício espiritual agradável a Deus, a prática do amor. Então a nossa vida, irmãos, como um todo agora, deve ser vivida como uma oferta suave, um sacrifício espiritual que agrade ao nosso Deus. Então, irmãos, todos os crentes são sacerdotes que estão a participar da edificação do templo, da casa, da habitação de Deus. Então, o templo de Deus, irmãos, onde está o templo de Deus? Ele está onde está o seu povo. Deus habita no seu povo e onde ele está, ali está Deus e o seu templo, a sua casa espiritual. Então, 2 ou 3 reunidos, nós já temos ali um começo de uma igreja. É claro que para estabelecer-se uma igreja, precisamos ter mais coisas, liderança instituída, organizada e um pouco mais de estrutura. Mas temos ali o embrião da igreja. Então, onde está o povo de Deus, irmãos? Por isso, é maravilhoso ver que a igreja não está impedida de adorar, de servir, de fazer o seu ministério, irmãos, a sua missão, porque não tem um templo físico. Há muitas igrejas cá em África que começam embaixo da árvore, no pátio da casa, numa zona, alguém
oferece ali o seu espaço e ali começa a igreja, irmãos. E Deus derrama a bênção sobre aquele povo reunido, ainda que não tenha um templo físico. Por quê? Porque as pedras vivas, lembra aquela foto que vimos no início? Das pedras amontoadas assim como uma pilha? Guarda bem essa imagem, nós vamos voltar a ela lá no final. Então, onde o povo de Deus está presente. O templo de Deus está ali. Então, para adorar, irmãos, não precisamos estar dentro de um espaço físico, porque ali é que está a bênção. A bênção está onde Deus, onde o seu povo se reúne com o seu Deus. Amém? Amém. Então, vamos agora olhar para o segundo aspecto. Então, o templo de Deus, pedras vivas que estão a ser edificadas, casa espiritual de Deus aqui na terra. E a igreja agora, uma outra figura, a figura é um corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Então, o que isso significa, irmãos? Primeira coisa é que Jesus não está mais fisicamente entre nós. Ele ressuscitou com o seu corpo glorificado e enviou-nos o Espírito. Então, ele só está aqui através do seu Espírito. Além disso, significa o quê? Que todos os membros da igreja do Senhor Jesus formam o seu corpo aqui na terra para manifestar o quê? A presença de Jesus e continuar a obra que ele iniciou com a sua morte e ressurreição. Então, nós, igreja, irmãos, povo de Deus, somos aqui a presença, a manifestação de Jesus na terra. E devemos, então, continuar aquilo que ele começou. Então, igreja, como o corpo de Cristo, significa isso. Outra coisa que significa ser corpo de Cristo, igreja, ser corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, o líder principal, o dono. O dono da igreja, irmãos, não é a pessoa que fundou a igreja. A igreja do Senhor Jesus não é propriedade de uma pessoa que investiu, evangelizou pessoas, discipulou pessoas, construiu um espaço, comprou um espaço, construiu um templo e diz, olha, agora essa igreja é minha. A igreja é do Senhor Jesus, irmão. Ele é o cabeça. Ele é o chefe. Ele que deu a vida, ele que tem toda a autoridade sobre todas as pessoas, cada membro do seu corpo aqui na terra. Efésios 5:23 diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, Cristo tem toda a autoridade sobre o seu corpo, a igreja que somos nós. Outra coisa que significa ser corpo de Cristo, que nós precisamos, irmãos, uns dos outros para viver como igreja. Precisamos da ministração dos dons espirituais dos nossos irmãos. Precisamos do cuidado dos nossos irmãos. Precisamos da edificação mútua, aquele trabalho, o ministério de servir uns aos outros, de orar, de consolar, de perdoar, de ensinar, de discipular a pessoa, evangelizar a pessoa. Então, todas essas coisas nós precisamos da ajuda uns dos outros. O corpo não funciona sozinho, irmãos. As partes do corpo estão ligadas. Há uma ligação orgânica. Nós somos um organismo. E a vida da cabeça vai e desce pelo corpo todo. Da mesma maneira, o Senhor Jesus como cabeça, irmãos, é Ele que nutre, alimenta o seu corpo todo. Ele é o Salvador. E assim, Ele nos une como irmãos que estão nesse corpo. E agora eu não posso tirar esta mão, a mão e dizer, olha, não faço mais parte do corpo. Então, meus irmãos, o corpo todo precisa de todas as partes, todos os membros. Então, isso é uma coisa maravilhosa que Deus fez no seu corpo. Outra coisa é que estamos unidos aos nossos irmãos em Cristo. Seja ele judeu, grego, Macena, Mandal, Lomwe, porque ele é o cabeça e pelo seu espírito, irmãos,
essas barreiras étnicas, sociais, culturais devem ser colocadas agora debaixo da autoridade de Jesus e somos unidos. A nossa identidade, ela está em Cristo. Este é um grande desafio, isso tem grandes implicações, irmãos. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, escravos ou livres. Um corpo, um Espírito. Não existem dois corpos de Cristo na terra, não existem dois Espíritos. O Espírito de Deus é que nos introduziu no seu corpo, nos batizou, fez de nós agora crentes em Jesus Cristo. Então nós vamos olhar agora um pouco, irmãos, para as implicações de sermos assim, como o corpo de Cristo aqui na terra. Uma das implicações é que nós somos uma comunidade. A igreja é uma família. E essa família, então, foi unida pelo poder do sangue de Jesus e o Espírito que nos transformou e nos uniu, nos ligou. Então, nos ligando à cabeça, todos nós estamos ligados uns aos outros como membros do corpo de Cristo cá na terra. Há algumas características, irmãos, da família africana que ajudam a perceber o significado de sermos povo de Deus, uma comunidade, o corpo de Cristo aqui, a família de Deus, uma comunidade espiritual. Então, essas características ajudam os irmãos a perceberem melhor do que às vezes em outros países onde a percepção, a cosmovisão é diferente, pessoas são mais individualistas, pensam mais, veem a si mesmos só como indivíduos em relação aos outros, o que é justamente o contrário aqui. A pessoa se vê como parte de um todo, da sua família, do seu grupo, da sua comunidade, da sua etnia. Então, algumas coisas que são comparações, pontos de semelhança que ajudam a compreender o conceito, irmãos, de família ou de comunidade, família de Deus, igreja de Deus. Uma das coisas é a família alargada e a comunidade são as realidades mais importantes em África. Então, a pessoa se entende como pessoa a partir da sua família. A identidade dela vem justamente da sua família. Então, a igreja local, olhando agora para a igreja, fazendo uma relação, uma ligação. A igreja local deve se tornar a comunidade mais importante na vida do crente. O outro aspecto, a família é a comunidade onde a pessoa, aqui em África, adquire valores, crenças e tem ali os relacionamentos mais importantes, profundos e relacionamentos que vão durar por toda a sua vida. Por outro lado, a igreja, irmãos, é aquela comunidade onde também nós somos instruídos desde que nascemos na fé. Aliás, nascemos na nossa família da mesma maneira que nascemos na família de Deus. Nós somos gerados espiritualmente agora e precisamos de crescimento, de leite, de atenção, de cuidados. Crescemos e é na família da fé que nós aprendemos os valores espirituais, as primeiras lições, a crescer espiritualmente, a sermos servos e servas que se tornam úteis a Deus na sua igreja. E ali desenvolvemos relacionamentos significativos, irmãos, relacionamentos que devem realmente nos ligar de uma maneira que nenhum outro organismo ou grupo social, irmãos, é capaz de nos ligar. A igreja deve ser a influência mais forte na vida do crente, do nascido de novo e que agora faz parte da igreja de Deus. Na família africana, a liderança geralmente é dos mais idosos, um homem sábio, que é visto como um pai para a sua família, a família largada, e as decisões então são tomadas através de sentadas, há um consenso, e nesta família então acontecem as coisas mais importantes, os momentos mais importantes que se celebram, nascimento, casamento
E quando alguém perde a vida também, a família tem a sua maneira de celebrar ou de processar isso, né? Os seus rituais. Então, pensando na Igreja de Cristo, a família, a comunidade de Cristo, da qual agora fazemos parte, é ali, irmãos, que somos liderados. O líder é o homem, Deus mais sábio de todo o universo, Jesus. E é ali na igreja, irmãos, que nós recebemos instrução, correção, aquela chamada de atenção quando precisamos, com amor, é que oramos, ali que tomamos decisões como irmãos que buscam a direção de Deus, é ali que celebramos também as ocasiões especiais da nossa vida, casamento, o batismo, as datas importantes também para celebrar o quê? A vida de Cristo, o nascimento de Jesus, a Páscoa, a sua morte e ressurreição. Celebramos a ceia do Senhor. Então, todas essas coisas acontecem, irmãos, na grande família, a família da fé, a comunidade espiritual, o corpo de Cristo, do qual nós todos fazemos parte. E isto é uma grande bênção. Então, nós vimos hoje, irmãos, que a igreja é o templo de Deus. Está a ver essas pedras, a imagem lá do início? Essas são pedras de verdade. Mas embaixo há um fundamento, não dá para aparecer. O fundamento geralmente não aparece, não dá para ver, mas ele está embaixo. Aquela pedra que mete nos alicerces para segurar a casa toda. Jesus é esta pedra, a pedra angular. E em cima da pedra vem a cinta que fazem de concreto, e depois vem os outros blocos. Então, este fundamento que vai em cima da pedra é o fundamento dos apóstolos, aquilo que eles ensinaram, receberam de Jesus o Evangelho e ensinaram à igreja do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor Jesus. E aí, as pedras, os blocos espirituais que Deus está a edificar. Então, esta casa é para adorar a Deus. É o templo de Deus. É a presença de Deus aqui com o seu povo. Então você e eu estamos nessa casa. Oferecemos agora a Deus sacrifícios espirituais, irmãos, que agradam a Deus. Com a nossa vida, com o nosso serviço. E percebe que essas pedras estão todas assim, uma próxima da outra. Se tirar uma, as outras caem. Umas suportam, sustentam as outras. Nós somos uma família que precisa uns dos outros. Essa aqui é uma outra figura que nos remete à ideia de a igreja como um corpo. Você vê essas crianças sentadas? Essas crianças são Hutus e Tutsis, de Ruanda. Duas etnias que uma matou quase 1 milhão de pessoas da outra etnia. Então essas crianças estão aqui num sinal de reconciliação, de famílias inimigas que agora estão a celebrar a reconciliação e estão unidas. Percebe que há muitas crianças, mas você vê um círculo, é um grupo só. Você vê muitos, mas vê um. Irmãos, este é o milagre do corpo de Cristo, de sermos tão diferentes, mas de participarmos da mesma família, da mesma comunidade. De vencermos, de ultrapassarmos as barreiras que nos separam, nos afastam, a ponto de sermos reconciliados, darmos o perdão e sermos unidos pelo poder de Jesus Cristo. Irmãos, esta é a comunidade de Deus aqui na terra, é o corpo de Cristo aqui na terra, é o centro, é o foco da ação de Deus no mundo. É através desta igreja, você e eu, o povo, a igreja onde Deus nos colocou, é que estamos a adorar e servir a Deus no mundo. Isso nos leva à próxima aula, o tema da próxima aula, vamos falar justamente sobre a missão da igreja, a tríplice missão. Então, por hoje é só, Deus os abençoe e os guarde e oramos para que Deus nos leve até a próxima aula. Amém? Estamos juntos, irmãos? Amém.